Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal WGA Notícias e Tutoriais. Estou aqui para trazer para você algumas notícias que foram capa de vários sites ou de vários jornais hoje, sexta-feira, 29/6/2018. Isso mesmo, política bombando, notícias bombando hoje nas redes sociais. Algumas delas eu vou mostrar para você agora. Pois é, o que o STF e o Congresso decidiram e você provavelmente não viu por causa da Copa é uma delas que foi capa do El País Brasil hoje pela manhã. Olha só, o El País frisa algumas notícias ou alguns acontecimentos, algumas decisões importantes, tanto do STF quanto do Congresso Nacional. Pois é, que foram tomadas durante a Copa e que, como o Brasil estava ocupado assistindo a Copa, não pôde presenciar. Olha só. Enquanto boa parte da população está de olho na Copa do Mundo, o Supremo Tribunal Federal e a Câmara dos Deputados tomaram decisões importantes. Olha só, o Judiciário atuou como carcereiro que abre a porta da prisão para diversos condenados. Até o ex-deputado Eduardo Cunha recebeu habeas corpus. Pois é, difícil, viu? É difícil, mas infelizmente são coisas que a gente tem que acompanhar. Vale lembrar que o ex-deputado Eduardo Cunha recebeu habeas corpus, mas não foi solto. Por quê? Isso porque ele recebeu habeas corpus referente a um mandado de prisão que tinha contra ele no Rio Grande do Norte. Exatamente isso. Só que Eduardo Cunha é alvo de 4 mandados de prisão em ações diferentes. Então, sendo assim, um mandado de prisão foi cassado, mas ainda restam outros 3, ou seja, Eduardo Cunha permanece apodrecendo atrás das grades com a graça de Deus. Pois é, vai continuar mofando vendo o sol nascer quadrado por um bom tempo. Outra decisão importante tomada pelo STF foi: STF solta Dirceu e dá esperanças a Lula. Por quê? Pelo seguinte, o STF soltou o ex-ministro José Dirceu, como podemos ver, mesmo ele tendo sido condenado em segunda instância. A trinca formada por Antônio Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski entendeu que ele não precisava começar o cumprimento da sua pena. Pois é. Os 3 contrariaram a decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, que disse que um condenado por um colegiado pode iniciar o cumprimento da pena imediatamente, contanto que o juiz responsável emita o mandado de prisão e determine o início do cumprimento da pena, é claro. Não é automático, o juiz precisa expedir o mandado de prisão. É exatamente por esse motivo, só comentando aqui o assunto, as esperanças dadas a Lula é porque, uma vez que a segunda turma tomou essa decisão em relação ao José Dirceu, é claro, a defesa de Lula sabe que se o pedido de liberdade de Lula for parar na segunda turma, for ser julgado pela segunda turma, são 4 votos a 1, que esse 1 é do ministro Edson Fachin, que defende a prisão em segunda instância. Os outros 4 ministros, que são membros da segunda turma do STF, são favoráveis ao cumprimento da pena após trânsito em julgado da ação. Isso significa que, se a defesa de Lula conseguir que o pedido de liberdade de Lula saia das mãos do ministro Alexandre de Moraes e seja julgado na segunda turma do STF, que julga as ações da Lava Jato, existe uma grande possibilidade de Lula sair da cadeia e continuar respondendo o processo em liberdade e aguardando o julgamento da ação no STF. Entendeu? Pois é, exatamente por isso essa briga. Ainda ontem, o ministro Edson Fachin arremeteu o pedido de liberdade de Lula para o julgamento no plenário do STF, coisa que a defesa de Lula não gostou, recorreu da decisão alegando que Fachin deveria ter analisado a ação na segunda turma. Por quê? Exatamente por causa do que aconteceu com José Dirceu. Se o pedido de liberdade de Lula for julgado na segunda turma, é bem provável que a segunda turma determine a liberdade de Lula e permita que ele continue esperando o julgamento de todos os recursos até que a ação transite em julgado para que ele seja definitivamente preso. Isso
Se o STF não inocentar esse canalha, né? Pois é. Dando sequência aqui, ó, tem mais notícias importantes. Presos soltos e provas invalidadas na corte. Esse foi mais um golpe do STF na Operação Lava Jato, em relação a Gleisi Hoffmann, isso mesmo, em relação a Narizinho do Paraná. Ainda na seara contra a Lava Jato, os mesmos magistrados do Supremo tomaram decisões contrárias aos seus colegas de primeira ou segunda instância, pelo mesmo placar 3-1. 3-1 porque um dos ministros não estava presente na sessão que fez os julgamentos. Isso tudo aconteceu em um único dia, vale lembrar, tá, gente? Pois é, os ministros da segunda turma tiraram da prisão o ex-tesoureiro do Partido Progressista, João Cláudio Genu, e confirmaram também uma liminar concedida por Gilmar Mendes ao operador dos senadores do PMDB nos esquemas ilícitos. Também invalidaram as provas que foram obtidas no apartamento da senadora Gleisi Hoffmann. Isso mesmo. É claro, como você já sabe, o juiz de primeira instância expediu o mandado de busca e apreensão no apartamento da Gleisi Hoffmann, certo? Pois é, disso aí você já sabe. Só que aí agora, esses 3 ministros alegaram que um juiz de primeira instância não tem jurisdição para expedir um mandado de busca e apreensão na casa de um parlamentar com foro privilegiado, que é o caso da Gleisi Hoffmann. Isso por muito pouco tempo, que a gente vai trabalhar duro para que essa história de foro privilegiado acabe de uma vez por todas. Bora falar um pouquinho do que foi notícia no UOL. Isso mesmo, olha só. Alexandre de Moraes será relator do novo recurso de Lula contra julgamento pelo plenário do STF. Olha só, o ministro Alexandre de Moraes do STF, Supremo Tribunal Federal, será o relator do recurso da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra a decisão do ministro Edson Fachin, que arremeteu ao plenário da corte o julgamento de um pedido de liberdade do petista. Como eu já disse anteriormente, a defesa de Lula quer que o pedido de liberdade de Lula seja julgado na segunda turma, que com certeza será concedido caso isso aconteça. Já se acontecer na segunda turma, se acontecer no plenário, provavelmente os 11 ministros, o pleno do STF, manterá a prisão de Lula intacta. Então, por isso, daí a briga para que o pedido seja analisado na segunda turma e não no plenário do STF. Porque na segunda turma já é declarado que Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e... cadê o outro? Aqui, ó. Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski são contrários à prisão após condenação em segunda instância. Eles acreditam que uma pessoa só pode ser presa, isso se for rico, é claro, né? Se for rico ou se for político, só pode ser preso após o trânsito em julgado da ação. Só quando não houver mais nenhuma possibilidade de inocentar o acusado. Partiu atender o telefone, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais notícias e muito mais atualizações para você.